Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse vídeo, como seu título indica, é falar um pouco sobre a origem do Livro dos Espíritos, como é que ele surgiu, como é que ele foi escrito, enfim. Né? E, mais uma vez, como em outros vídeos, nos utilizaremos aqui de excertos do livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, de autoria de Zeus Vantuil, publicado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Mas antes de adentrarmos nos excertos do livro de Zeus Vantuil, né, nos recordemos, né, de algumas informações básicas sobre o Livro dos Espíritos. Lembrar que a primeira edição do livro veio a público em 18 de abril de 1857, foi lançada no Palais Royal em Paris. Tá? Na forma já de perguntas e respostas, né? E continha 501 itens, 501 itens, né? 501 perguntas e respostas. Foram utilizadas em quantidade, ou basicamente, enfim, comunicações, né? Advindas das médiums Caroline e Julie Baudin, né? Estão com 16 e 14 anos. Também de Céline Jaffé, com 18 anos nessa época, e de Emmanuel Defoe, com 14 anos. Quer dizer, todas médiums bastante jovens, né? Bastante jovens. Mais adiante, quer dizer, já em 1860, seria lançada o segundo livro dos Espíritos, né, por assim dizer, aquele na versão que nós conhecemos atualmente, né, já mais encorpado, né, e Kardec já havia utilizado aí mensagens recebidas por outros médiums, né, e também de outros países da Europa que não a França, né, e das Américas também. E no caso, esse livro já continha então as 1018 ou 1019 perguntas, né, conforme se interprete. Segundo a própria Federação Espírita Brasileira, na verdade o livro contém 1019 perguntas. Né? Kardec teria se esquecido de numerar, né? A pergunta imediatamente após a pergunta 1010, né? Que seria 1011, né? Kardec não teria numerado, né? Teria esquecido de numerar. Então, na verdade, seriam 1019 perguntas e não 1018, que é o que nós encontramos, né? 1019 perguntas na edição, por exemplo, produzida pela FEB. Tá certo? Mas, enfim, recordado isso, passemos então para o que aparece no livro de Zeus Vantuil. Vamos lá, então. Era por volta do ano de 1851. Victorien Sardou, então estudante de medicina, tinha por amigo íntimo o sábio astrônomo Jean Goujon, um dos secretários de Arago, diretor do Observatório de Paris. Certa noite, conversavam os dois amigos sobre filosofia e ciência, como era de hábito, quando Goujon se lembrou de contar a Sardou a estranha experiência que assistira na véspera na casa do cônsul dos Estados Unidos, experiência que era, nesse terreno, a primeira a ser tentada em Paris. Então foi o cônsul dos Estados Unidos que havia, né, tentado essa experiência, que vai ser relatada na sequência. Havia tentado por primeira vez essa experiência espírita, né, sabemos, em Paris, né, reforçando aquilo que já dissemos em vídeo anterior aqui no canal, que o espiritismo, ou como, né, denominaram os americanos e posteriormente também os britânicos, o espiritualismo moderno, ou o moderno espiritualismo, ele nasceu, enfim, desenvolveu-se, né, primeiramente nos Estados Unidos. Prossegue então Zeus Vantuil. O caso se passara assim. Estando de passagem pela capital francesa, um médium norte-americano, este, a pedido do cônsul estadunidense, concordara em dar a sessão aludida pelo amigo de Sardou. Convidado para assistir à sensacional experiência, Arago, que não pudera comparecer pessoalmente, enviara em seu lugar os seus dois secretários, Goujon e Mathieu. Felizmente, a experiência deu excelentes resultados. Uma mesa executou movimentos inesperados e incríveis, chegando, em certo momento, a elevar-se sozinha, malgrado os esforços desesperados de Mathieu, que Mathieu fizera para retê-la no solo. A começar de 1851, logo em sequência há uma descrição aqui do acontecido. Né? Eu tive imediatamente, disse o famoso dramaturgo, no caso Victorien Sardou, né? Ao redator do Eclair,
irresistível curiosidade de assistir a uma dessas experiências e de eu mesmo experimentar. Foi assim que me lancei na corrente espírita. No começo, porém, as minhas tentativas foram absolutamente sem resultado. Por fim, acabei descobrindo na rua Tiqueton uma tal Madame Jaffé, a qual já fizemos referência aqui, né? Vai ser uma das médiums das quais Kardec aproveitará os escritos, enfim, as comunicações, que era médium. Na sua presença se produziam fenômenos interessantes. Foi no salão de Madame Jaffé, ou Jaffé, como seja, que um belo dia me encontrei com Allan Kardec, nessa época simples, curioso. Né? Então, Victorien Sardou relata aqui um encontro que ele teve com Kardec no salão de Madame Jaffé. E naquela época Kardec era um mero curioso, ainda não havia aderido, por assim dizer, ao espiritismo, né? Estava ali justamente acompanhando as suas primeiras sessões, né? Em busca de constatar se aquilo que os amigos lhe contavam realmente era verdadeiro. Prossegue então. A começar de 1851, como é provável, e até 1855, o distinto grupo atrás mencionado se ocupou com os fenômenos do espiritualismo moderno importado da América, bom frisar de novo, né? Importado da América, entregando-se a sérias e contínuas investigações. Segundo as declarações de Pierre Gaëtan Lemarie, o digno sucessor de Kardec, aqui vale um parêntese, né? Por tudo que se soube posteriormente de Pierre Gaëtan Lemarie, ele foi tudo, menos um digno sucessor de Kardec. Né? Por favor, reportam-me ao vídeo aqui do canal, né? Comprovadas as adulterações em A Gênese. Né? E ali vamos ter uma boa ideia de qual era, afinal, o verdadeiro caráter de Pierre Gaëtan Lemarie. Mas, enfim, Victorien Sardou nos informa que, segundo Lemarie, aqueles ilustres investigadores obtiveram, assim, servindo-se de vários médiums, dos tipitólogos aos psicógrafos, né? Aqueles médiums, né, que recebiam mensagens através de pancadas, etc., até aqueles que psicografavam, milhares de comunicações de almas que se diziam de pessoas mortas. Dessas relações, aquele grupo chegou à conclusão da imortalidade da alma e de seu poder de comunicar com os vivos da Terra. Haviam eles reunido 50 cadernos de comunicações diversas. Haviam eles reunido 50 cadernos de comunicações diversas, quer dizer, entre 1851 e 1855 aproximadamente, né? Esse grupo, né? Kardec não fazia parte dele, Kardec estava frequentando as suas primeiras sessões na casa, no salão, enfim, de Madame Jaffé, ainda na condição de mero curioso, por assim dizer, né? Mas enfim, o grupo então já havia reunido cerca de 50 cadernos, né? Ou 50 cadernos, é o número exato que aparece aqui, de comunicações diversas. E aí vem a parte fundamental. Não logrando sistematizá-las, as comunicações, né? Nem ordená-las, incumbiram desse árduo trabalho o emérito professor Denizar Rivaio, cujos vastos conhecimentos e raras aptidões de síntese eram largamente conhecidos. Repetindo, não logrando sistematizá-las, as informações contidas nos 50 cadernos, nem ordená-las, incumbiram desse árduo trabalho o emérito professor Denizar Rivaio, cujos vastos conhecimentos e raras aptidões de síntese eram largamente conhecidos. Então, esse grupo, né, que de 1851 a 1855, consultando médiuns diversos, né, como as que mencionamos aqui, né, dentre esses médiuns, Madame Jaffé, enfim, obtiveram aí 50 cadernos com comunicações e Kardec então ficou encarregado de sistematizar, ordenar, compilar essas comunicações. Né? E esses 50 cadernos com essas comunicações seriam aí o embrião, né, da primeira versão do Livro dos Espíritos, com aquelas 501 perguntas. Né? Esse episódio, inclusive, a entrega desses cadernos a Kardec e o pedido de que ele fizesse então esse trabalho, né, de ordenamento, sistematização, etc., daquelas comunicações, aparece no livro, aparece no filme, né? Kardec, o filme nacional, lançado aqui no Brasil há alguns anos atrás. Né? Mas enfim, um filme recente. Né? Aparece no filme esse momento, né? O momento em que ocorre essa entrega dos cadernos, né, a Kardec, e o pedido para que ele efetue esse trabalho de compilação, enfim,
de ordenamento e sistematização das comunicações que apareciam naqueles 50 cadernos. E aí então conclui aqui Zeus Van Tuyl, e foi com esses cadernos que Kardec construiu parte da monumental obra O Livro dos Espíritos, em essência, aquela primeira versão do livro, com 501 perguntas, a segunda, com 1018 ou 1019, né? Como afirma a FEB. Enfim, Kardec já produziria acrescentando, sistematizando, né, mais comunicações que ele obtivera de outros médiums. Essa altura ele já houvera, né, convertido-se, por assim dizer, ao espiritismo, já conhecia também uma rede maior de médiums, utilizou comunicações obtidas em outras partes da Europa, nas Américas inclusive também, etc. Né? Bom, e aí para fechar então, Sardou, né, Victorien Sardou, tornou-se aos 25 anos um bom médium e desde essa época um espírita fervoroso, inabalável em suas convicções, até a sua desencarnação. Né? Então perceba-se que o Livro dos Espíritos, num certo sentido, né, estava a ser produzido mesmo antes da intervenção de Kardec, ou mesmo antes de Kardec converter-se ao Espiritismo. Né? Mas foi ele então que realizou aquele trabalho de compilação, síntese, sistematização, ordenamento, etc., né? Daqueles 50 cadernos então que o grupo do qual Victorien Sardou inclusive fazia parte terminaria por obter, compilar, né? E entregaria então a Kardec. Tá certo? E essa foi então a origem do Livro dos Espíritos. Muito obrigado então, meus amigos, e até o nosso próximo vídeo.